Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu estou com várias mensagens para colocar aqui no canal, até eu listei aqui pelo menos algumas delas. Essa daqui eu vou falar sobre um comentário da irmã Berenice, pelo que está escrito no e-mail aqui, né, Berenice, que eu achei muito interessante. Eu quero falar sobre a Bíblia que o irmão Renato ele encontrou na casa de sua, não sei se é sua tia, sua avó, não lembro agora, onde é muito interessante uma Bíblia da Igreja Católica que ele encontrou, que eu quero trazer um vídeo reagindo a essa Bíblia muito interessante. Vocês vão ver como que eles sabem da verdade. Nesse livro da Igreja Católica tem os nomes verdadeiros lá. Irmãos, é algo assim surreal. E sem falar que o nome da Bíblia é Bíblia Católica Ecumênica, mostrando que a Igreja Católica realmente ela é o ecumenismo, que algumas pessoas ainda acham que vai acontecer, mas na verdade isso já aconteceu há muito tempo, né? A Igreja Católica ela juntou as religiões que existiam na Terra para transformar em uma só, onde criaram o livro Bíblia, e as pessoas têm participado desse ecumenismo sem perceberem. E outra mensagem que eu quero deixar aqui registrado que eu vou falar é sobre aquela passagem que fala que por não suportarem a sã doutrina, homens seriam levantados para falar do que as pessoas queriam ouvir. Muito interessante essas mensagens que eu vou postar em breve. Irmãos, olha que interessante. A irmã Berenice, ela colocou aqui um comentário em um dos vídeos que ela disse assim, ó. Teve uma pregação que um cão guloso usou, aquela passagem aonde Maria e José eles esquecem o Salvador em Jerusalém e o encontro no templo. E aí ele soltou essa pérola dizendo que só se acha Jesus no templo. Ou seja, ela colocou, vê se pode, é triste. Esses homens vivem na velha aliança. De 10 pregações, 9 é na antiga aliança quando eles pregam. E a nova, eles pregam como sendo Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Não há problema em pregar, apesar de ainda ser o velho pacto. O grande problema é que só contam histórias, trazendo para hoje, não explicam o real sentido das passagens e nem renovam o entendimento das pessoas. Irmã, muito obrigado pelo comentário e muito interessante esse seu comentário, porque essa passagem aí realmente, eu até abri aqui ó, na Bíblia Online para mostrar para vocês, é a partir do verso 41 de Lucas 2, que está o momento em que o Salvador ele fica no templo, né? Todos os anos, os pais de Yahushua iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Eu estou falando de Yahushua ao invés de Jesus, viu, gente? Porque o nome Yahushua, ele tem muito mais sentido nos textos, porque Yahushua é Yau, a raiz da fala humana, o verbo, né, sendo falando com o povo, né? Yau falando com o povo, Yahushua, o Yau, a palavra salvando. É tremendo quando a gente coloca o nome verdadeiro nos textos. Então eu vou sempre tirar o nome Jesus Cristo que foi dado por Roma, e nessa Bíblia que o irmão Renato me mostrou, meus irmãos, como que pode? Na frente do nome Jesus está lá o nome. No caso eles colocaram Yehoshua, porque Ie também é em homenagem a um ídolo, né? Mas o correto é Yau, que é a fonética da fala humana, mas está lá o nome. Eles sabem que existe um nome verdadeiro, mas eles trocaram, que é justamente para perder a herança, né? Para as pessoas não compreenderem a verdade. Os nomes são códigos de salvação, o nome na velha aliança, por isso que todos tinham um significado. E isso eu acho maravilhoso, que eu acredito que o pai, sabendo que eles iam mudar o significado dos nomes, ele deu significado para que a gente entendesse pelo menos pelo significado, né? Então aqui, ó. Todos os anos, os pais de Yahushua iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Yahushua completou 12 anos de idade, acompanhou seus pais para a festa conforme era de costume. Olha só, costumes da velha aliança. Como que alguém pode dizer que no livro de Marcos, Lucas, João, Mateus, aqui é nova aliança, gente? A nova aliança começa quando Yahushua ressuscita, porque ele vai para o Pai, né, em um corpo glorificado, e o espírito de Yahweh vem, aquele que habitava em Yahushua, ele vem agora para habitar a nós, porque ele nos comprou para sermos seu templo por intermédio de Yahushua cumprir no seu corpo todas as cerimônias e rituais que existiam na velha aliança, porque a lei não se findou,
O que se findou foram os rituais, as liturgias todas. E esse era um dos rituais, ir para a festa da Páscoa, que é uma sombra, uma prefiguração do que Yahushua fez com aqueles que nascem de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente está vivendo a Páscoa. Estamos saindo daquele velho homem carnal, que é a representação do Egito, seus prazeres carnais, idolatria, para agora vivermos uma vida em espírito com o Pai. É a representação da Páscoa. Mas a gente vê que lá eles iam ainda como um ritual, mostrando que era a velha aliança. O próprio Salvador, um pouco antes, ele foi apresentado no templo, gente. Ele foi apresentado no templo, que era a prática da velha aliança. Olha, você que ainda não acordou, acorde. O sistema religioso, eles pregam a velha aliança para o povo, para manter o povo carnal, praticando rituais, liturgias, indo para templo, tudo coisa da velha aliança. Eles precisam trazer isso para conseguir tirar a lã da ovelha. Porque se as pessoas nascerem de novo, saírem do aprisco, que é o que o Salvador fala em João 10 que ele veio fazer, ele sou a porta, ele disse. Saiam, encontrem pastagens, mas o povo não quer, o povo fica dentro do aprisco. Mas tudo isso por culpa desse livro que foi dado, todo manipulado, velha e nova aliança, o povo não entender, não conseguem, o povo lê, mas não compreende. Inclusive, até pessoas que são professores de português não conseguem entender, fazer uma interpretação de texto correta no livro Bíblia, usam de qualquer jeito, a seu bel prazer. É como eu falei, por isso que embriaga. Uma bebida que você não sabe beber, você embriaga. E assim está a humanidade embriagada por culpa de homens que têm manipulado a palavra. Como esse cão guloso que essa irmã Berenice falou, que disse que Jesus você só encontra no templo, só se for o Jesus de Roma. Só se for ele, a imagem dele, que umas têm a imagem, outras não têm, como fala no Apocalipse, né? A imagem da besta. Agora, quando você entende que Yahushua, ele é a representação do verbo, é a palavra do Pai, que lá se fez carne, habitou no meio do povo, como disse João em 1 João 1, tocamos o verbo da vida. Ele ia no templo fisicamente porque lá era a velha aliança, o reino estava visível aos olhos, porque o povo não tinha fé. Aqueles que tinham um pouco de fé, Yahushua os curava, a tua fé te curou. Eles enxergavam a verdade porque tinham um pouquinho de fé, mas a grande maioria não tinha fé. Precisavam ver para crer. Por isso que o Salvador falou, bem-aventurado é aquele que não precisa ver para crer, que entende que o reino do Pai é dentro de nós, que é espiritual, não é físico, não é visível, não é feito de comida, não é feito de nada visível, gente. E aqui ele fala que quando terminou a comemoração ali da Páscoa, eles tornaram o caminho de volta para casa, mas Yahushua ficou para trás em Jerusalém e seus pais não notaram a falta dele. Eles pensavam que ele estivesse com seus amigos. Gente, no contexto aqui fala que eles voltaram. E é interessante que depois de 3 dias eles encontram ele no templo. Olha que maravilha. O livro Bíblia, todos os detalhes importam. Quem é que ficou 3 dias aguardando para trazer novamente algo para o seu verdadeiro templo, que somos nós? Então, quando fala que Yahushua estava lá no templo, representa que o Yah, o verbo, o local dele é o ser humano. Nós somos o templo da nova aliança. E aqui embaixo, eu vou resumir um pouco o contexto, porque não foge muito disso. Eles encontram ele lá, ficam admirados que ele estava falando com os mestres da lei. E aqui o Salvador fala assim, ó, no verso 49. Por que vocês estavam me procurando? Será que não sabiam que eu estava na casa de meu pai? E aí o sistema, nossa, eles quase têm um orgasmo quando eles falam isso, para querer dizer que o templo é o local onde Jesus está. Como eu disse, é só se for o Jesus de Roma, porque o Salvador já está sentado à destra do Pai, e o Espírito Santo dele está ocupando o templo daquele que crê. Quem crer e for batizado, esse se salve, e esse batismo é o do Espírito, não é o da água. O Salvador não batizava na água. O próprio João falou, eis que vem um que vai batizar com o Espírito Santo. É esses que vocês devem temer. Esse é o batismo que ele mandou eles irem batizar. Então, quando lá fala quem crer e for batizado, significa que o Espírito Santo do Pai foi disponibilizado como Wi-Fi para a humanidade. Por isso que no madeiro, o Salvador, antes de morrer, ele dá um pedacinho de pão para cada discípulo, que acabou virando um ritual também, uma prática religiosa, uma blasfêmia. Você trazer isso para hoje como um ritual, porque na época o Salvador fez isso porque aqueles discípulos não podiam enxergar. Então esse pão que ele estava dando é como se fosse uma conexão Wi-Fi que ele estava dando para cada um, mostrando que o Espírito Santo do Pai estaria disponível àquele que quisesse buscá-lo em espírito e em verdade, porque não o encontrariam mais buscando ele na carne.
Esses que buscam na carne, ele fala lá para a mulher samaritana que são falsos. Ele buscaria os verdadeiros que o buscariam em espírito, não mais na carne, não mais na letra, não mais dependente de homens. E ele fala, vocês deveriam saber que eu estaria na casa do meu pai. E a casa do Altíssimo somos nós. 1 Coríntios 6. Vós sois o templo do Espírito Santo. Paulo fala em Atos 17. E algo que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita o ser humano. Não está longe de cada um de nós. Por que que uma pessoa tem a coragem de ler uma passagem dessa e distorcer? Dizer que é só no templo que você vai encontrar Jesus. Isso aí são mercenários que querem lucrar com a lã para que as pessoas vá para o templo, porque lá eles vão cobrar dízimos, ofertas, tudo prática da velha aliança para continuarem lucrando, se mantendo sobre ali a mordomia. Mas o Salvador disse que os mordomos, eles perderiam a mordomia. E sabe quando é que um mordomo, que é uma pessoa que diz que está cuidando das coisas do Criador, ela perde a mordomia? Quando uma pessoa nasce de novo. E ela entende que o reino do Pai está dentro dela. Ela entende que a cabeça do corpo agora é Yahushua, não é o homem. Ela não precisa ficar indo atrás de cabeça de homens, do que os homens pensam, porque o próprio Yahu vai alimentá-la e vai ensiná-la o caminho que ela deve andar, como um bom pai que ensina o seu filho o caminho que deve andar. Porque de acordo com Hebreus 8, só é filho de Yahu aquele que é temente à sua voz. Quer ser filho, seja temente à sua voz, não à voz dos homens. Faça como o Salvador lá no deserto, eu como do pão que vem da boca do Pai, da boca dele, não dos homens, porque infelizmente o homem fermenta a palavra para lucrar. Eu espero que você entenda essa mensagem, que o Eterno abençoe sua vida grandemente. E algo está sim no verdadeiro templo, que somos nós somos a sua habitação. E o Salvador estando lá no templo é uma representação. O Salvador estava mostrando que o templo dele, aonde ele fica, somos nós. Não é um templo de pedra. Não caia nessa armadilha dos cães gulosos que querem só a lã da ovelha. Se liberte, seja livre para buscar o Pai em espírito e em verdade, como ele disse para a mulher samaritana, nem no monte e nem no templo. Por que que as pessoas, esses líderes religiosos não falam isso? Que não é no monte nem no templo que se busca ele, mas é em espírito. É íntimo, é um relacionamento de intimidade. Buscar ao Pai em espírito é íntimo. É cada um buscando a ele no seu quarto, como ele falou em Mateus 6. Entre para o quarto. Entrar para o quarto, se você enxergar um quarto físico, você não vai entender. Tudo lá era falado de forma física para que as pessoas pudessem entender o que ele estava tentando dizer. Por isso do pão, por isso do vinho, por isso da porta, por isso da pedra, por isso todas as alegorias que ele utilizou é para mostrar o que ele é. Mas não significa que ele é essas coisas físicas. Foi só uma maneira do povo compreender. Então entre para o quarto. Busque o Pai no seu entendimento. Quarto é lugar de intimidade. Israel, naquela época, ela era noiva. Se o Salvador chamou ela para entrar para o quarto é porque ele já queria se casar. Mas quem é que de fato entrou para o quarto? Se os mercadores da fé manipularam a palavra do Pai para continuar vivendo da herança e mantém o povo para fora, como o Salvador denunciou em Mateus 23, vocês não entram para o reino, para o quarto, e nem deixam o povo entrar, ficam tentando se relacionar com eles, dar para eles um prazer, pegando passagens da Bíblia, pegando passagens da palavra do Pai para dar para o povo, só que estão embriagando o povo, e o povo está sofrendo, mas não está percebendo, achando que estão sendo espirituais quando estão sendo 2 vezes merecedores do inferno e indo para esses apriscos serem tosquiados toda semana. Que o Eterno abençoe sua vida e que você possa encontrar a porta para sair desse aprisco e ir para os pastos verdejantes, aonde não tem hora para você buscar o Pai. Por isso que ele disse que seria chamado casa de oração o templo do Pai. E essa casa de oração é a casa dele, a casa do São, aonde ele fala conosco, oral, ele falando conosco o tempo todo e a gente falando com ele, porque somos um agora. Como o Salvador e Yahushua era um com ele. Como uma unidade, uma perfeita. Por isso que fala unção, né? Nos tornamos um com o São. Que você também possa se tornar um com ele. Fazer parte do seu corpo. Que o Eterno abençoe a todos grandemente.